Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de água usadas em laboratórios de química e saneamento. A água que utilizamos para a realização de nossas tarefas diárias advém da rede pública de abastecimento. Então, esta não é adequada para a realização de ensaios químicos de alta complexidade, pois contém um alto número de impurezas que podem prejudicar e até mesmo de impedir os resultados analíticos desejados. Por conta desta realidade, para um laboratório é imprescindível o investimento não só em instrumentos científicos e equipamentos de última geração, mas também em sistemas adequados para a purificação da água, que será utilizada nas várias etapas dos ensaios analíticos. A água é um elemento essencial que contribui para o desenvolvimento e a qualidade do laboratório. É o reagente mais utilizado na prática laboratorial. No laboratório, decorre de suas propriedades as diversas aplicações, como na reconstituição de reagentes, processos de diluições, soluções, limpezas de vidrarias, preparo de meios de cultura, de alimentação de analisadores automatizados, na lavagem, sanitização e recuperação de utensílios, devendo, portanto, ser um fator analítico no qual precisa ser controlado e otimizado para reduzir erros potenciais e garantir a qualidade dos resultados. Um dos principais problemas que afetam as atividades laboratoriais é a facilidade de contaminação da água. Então, com isso, os trabalhos de laboratório em química, eles podem ser de forma qualitativa quanto de forma quantitativa e envolve o consumo de consideráveis quantidades de água, principalmente em processos de preparação de soluções, lavagem de precipitados, extrações, lavagem de utensílios, de vidrarias, dentre muitas outras utilizações. A água natural, ela tem sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, ferro, carbonato e sulfato, além de gases dissolvidos. Bom, dependendo do processo, temos que ter água de elevada pureza. Recorre-se a processos especiais, como o processo de bidestilação e a desmineralização da água, para que essa água possa ser utilizada de forma mais pura. Na maioria das vezes, a água destilada ela pode ser substituída por água deionizada, obtida mediante purificação da água da rede com resinas trocadores de íons. É recomendável conservar a água destilada ou a água deionizada em frascos de polietileno. Então, dentro do laboratório, durante a realização de experimentos, nós utilizamos essa piceta. Então, nessa piceta é de plástico, onde é armazenado a água destilada. Lembrando que dos tipos de água, a água destilada é a água que é mais utilizada dentro do laboratório. Bom, em relação aos tipos de água, nós vamos primeiro falar sobre a água destilada. Bom, e que é a mais utilizada. Ela é utilizada em laboratório em processos que não requeram extrema pureza e de forma industrial como reagente ou solvente. Essa água destilada, ela também é utilizada em baterias dos automóveis para reduzir a deposição de calcário. Entre os principais métodos utilizados na purificação de água para laboratórios estão a destilação, a filtração, a micro ou ultra e nanofiltração, além da utilização da técnica de osmose reversa, deionização, eletrodeionização, a dissorção
e oxidação ultravioleta, além das combinações dessas técnicas. Então, a água destilada, ela é a água obtida por meio da destilação, ou seja, a condensação do vapor de água obtida pela evaporação de água não pura e então condensada em outro recipiente. A água destilada, porém, não é uma substância totalmente pura, ou seja, não há presença de apenas moléculas de água, pois a destilação ela não evapora todos os sais presentes naquela água. Bom, além da atenção à utilização do método de purificação correto para cada atividade, é importante a constante análise das características finais da água submetida ao método de purificação, a fim de se garantir a eficiência do método, bem como a correta instalação e manutenção do equipamento que está realizando a purificação dessa água. A maior aplicação da água destilada costuma ser em laboratórios, sendo utilizada como reagente ou solvente. Então, praticamente todas as soluções utilizadas no laboratório são preparadas utilizando água destilada. A água destilada é mais eficaz em usos laboratoriais e em análises quantitativas, pois ela proporciona menos interrupções por conta de outras substâncias presentes na água. Então, para retirar os sais minerais e outros produtos dissolvidos na água, utiliza-se um processo chamado de destilação. Então, o produto dessa destilação, a água destilada, é usada em baterias de carros e na fabricação de remédios e outros produtos. Essa água, ela não serve para beber, já que não possui os sais minerais necessários ao nosso organismo. Bom, agora nós vamos ver como é que funciona esse processo de destilação para a obtenção da água destilada. Então, o aparelho que é utilizado para a purificação dessa água destilada é chamada de destilador. Então, aqui nós temos um esquema no processo de destilação. Então, a destilação ela é um processo que busca remover as substâncias presentes no meio com base na diferença de ponto de ebulição entre elas. Então, para tanto, a água aqui ó, ela é aquecida, ela está aqui nesse balão. Então, a água ela é aquecida com a ajuda aqui do 2, no caso, o bico de Bunsen, a chama que aquece a água, transformando-a em vapor. E depois ela passa por esse sistema que é chamado de condensador, voltando ao seu estado líquido, ou seja, a água aqui ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, as moléculas de água no estado gasoso passam por esse condensador e cai aqui nesse outro recipiente aqui no Erlenmeyer, na forma de líquido. Ou seja, os sais minerais que estão presentes aqui, eles não vaporizam, mas eles ficam dentro do vidro onde a água foi fervida, que é esse balão chamado de balão de destilação. Então, essa água ela é aquecida até o seu ponto de ebulição, que é de 100 graus Celsius. Então, o vapor resultante ele é direcionado para um recipiente onde fica armazenado após a condensação. Os gases dissolvidos que apresentam um ponto de ebulição maior do que o da água e partículas ficaram retidas aqui no recipiente inicial, não sendo transportados com o vapor. Da mesma forma que gases que apresentem ponto de ebulição inferior ao da água, eles podem ser eliminados antes que a água atinja o seu ponto de ebulição. Então, entre os métodos de purificação, esse método é o que apresenta a maior abrangência com relação aos tipos de impurezas removidas. Por não ser um sistema sob demanda, a água reagente deve ser preparada e armazenada, o que aumenta as chances de contaminação.
além do fato de que apenas cerca de 5% de toda a água utilizada no processo é convertida em água reagente. Então, esse aqui é o esquema de um processo de destilação para obtenção de água destilada, ou seja, para a purificação dessa água. Bom, a água destilada, ela é obtida pela condensação de vapor de água, obtida pela ebulição da água de rede. Então, esse processo, ele não remove todos os sais, porém, ela contém uma concentração menor de sais, então isso torna a água destilada viável em alguns processos laboratoriais. A água destilada, ela é armazenada em um barrilete de laboratório ou barrilete para água destilada. Nós temos aqui a figura de onde é armazenada essa água. Então, ele é um dispositivo no qual é coletado o fluido que foi submetido ao processo de destilação. A água destilada, ela deve ser armazenada em recipientes especiais feitos principalmente de materiais plásticos para evitar a contaminação iônica. Então, aqui nós temos uma foto, uma figura de um destilador, um aparelho que tem nos laboratórios. Então, aqui nós temos a caldeira, onde ocorre o aquecimento, a entrada de água, o descarte de água. Nós temos aqui o condensador, né, essa coluna, e aqui nós temos a saída de água destilada. Após esse processo de destilação, a água ela é armazenada dentro desse recipiente. Bom, um outro tipo de água que pode ser utilizada, que é também chamada de água purificada, é a água deionizada ou desmineralizada. Então, essa água tem a maioria dos sais removidos, minerais removidos, sendo utilizada em diversos processos químicos de baixa complexidade. Então, ela é utilizada em baterias, radiadores, limpadores de para-brisas, ferros de gomar, laboratórios, aquários, fotografia, indústria alimentícia, aparelhos odontológicos, autoclaves, dentre outros. Então, a desmineralização da água é um processo que remove praticamente a totalidade dos íons presentes em uma amostra da água, podendo ser efetuada através de passagem por vasos, de troca iônica, por equipamento de osmose reversa ou processo de evaporação, condensação dos vapores gerados. Com a desmineralização da água, consiste na remoção dos íons nela presentes, o processo também é chamado de deionização. Então, essa água deionizada é uma água livre de substâncias iônicas, mas não de substâncias moleculares. Então, ela é obtida mediante a passagem da água através de uma coluna carregada com uma mistura de uma resina trocadora de cátion do tipo fortemente ácido e de uma resina trocadora de ânion do tipo fortemente básica. Essa água deionizada ela é isenta de todo material inorgânico presente em forma ionizada, ou seja, na forma de íons positivos e negativos. Com relação ainda à água deionizada, ela é um processo que visa a remoção de íons pela passagem da água por pequenas esferas de resina eletricamente carregadas, o que permite a troca seletiva de íons dissolvidos. Então, são trocados íons de hidrogênio pelos contaminantes catiônicos presentes, bem como os íons de hidroxila ou H- pelos contaminantes aniônicos presentes. Então, após determinado tempo ou vazão, o conjunto ele precisa ser trocado ou as esferas regeneradas com aplicação de ácidos e bases, pois as esferas de resina perdem seus íons de hidrogênio e hidroxila, ficando em seu lugar os íons removidos.
entre as limitações desse processo, né, de obtenção da água deionizada, estão a remoção de partículas, matéria orgânica, bactérias e pirogênios. Então, a água desmineralizada ou deionizada, ela é utilizada nas caldeiras de alta pressão, termoelétricas, nas indústrias farmacêuticas, eletrônicas, de cosméticos, alimentícia, dentre outras. É um dos processos em que se removem os sais minerais da água mediante a troca iônica com resinas aniônicas e catiônicas. Algumas considerações importantes relacionadas à água destilada e à água deionizada. Bom, a direta deionização da água, ela apresenta na química analítica interesse de certa forma limitado, em virtude da não eliminação dos não eletrólitos. Por outro lado, sabe-se que uma água destilada, ela deixa frequentemente a desejar, devido à presença de traços de amônia, cobre e zinco, assim como quantidades consideráveis de dióxido de carbono. Então, dependendo da sua análise, dependendo do seu experimento, deve-se levar em consideração as características de cada água, para que a escolha dessa água seja feita de forma correta e ela não interfira nos resultados de sua análise. Uma outra água utilizada no laboratório é a chamada água ultrapura. Então, ela é utilizada nos mais variados setores de pesquisa, indústrias farmacêuticas, química e de cosméticos, centros de pesquisas, universidades, laboratórios de prestação de serviço de análise, instrumentais, entre outros. Basicamente, onde existe um laboratório, por exemplo, de análise instrumental, existe a necessidade da água ultra pura. Então, o termo ultra pura se refere à água que foi purificada para especificações altamente rigorosas, ou seja, é uma água utilizada quando você quer um grau de pureza muito grande para uma determinada análise. Então, esse termo ele é comumente utilizado na indústria de semicondutores e farmacêutica para enfatizar o fato de que a água é tratada com os mais altos níveis de pureza para todos os tipos de contaminantes, incluindo compostos orgânicos e inorgânicos, material dissolvido e particulado, volátil e não volátil, reativo e inerte, hidrofílico e hidrofóbico, além de gases dissolvidos. Então, é uma água que procura ter a inserção de todos esses materiais e substâncias. Então, a água ultrapura, ela é aquela que vai apresentar resistividade de aproximadamente 18,2 a uma temperatura de 25 graus Celsius. Ela é obtida através de um sistema denominado de sistema de Milliquet, que é um sistema patenteado, constituído basicamente por resinas de troca iônica de alta eficiência e filtros de carvão ativado, além de um polimento final com ultrafiltração para a eliminação de micro-organismos e retenção de partículas. Então, a ultrafiltração é realizada por meio de um filtro de membrana. Algumas vezes utilizam-se acoplados a este filtro uma lâmpada ultravioleta de comprimento de onda de 250 nanômetros, que age impedindo a reprodução de micro-organismos, o que garante ainda mais a segurança microbiológica dessa água. A água ultrapura ela pode ser utilizada em aplicações que exigem baixíssima presença iônica de partículas, como por exemplo em análises cromatográficas, cromatografia líquida de alta eficiência, espectrofotometria, emissão e absorção atômica, que são medidas, são análises que podem ser utilizadas em laboratório. Bom, Milliquet
A água ultrapura, geralmente, ela também pode ser confundida e chamada de água de Miliquê. Mas Miliquê, na verdade, é uma marca de sistema de purificação de água para aplicações laboratoriais, fabricados exclusivamente pela Merck Group, ou seja, o grupo Merck. Então, a expressão água de Miliquê como é dita popularmente no meio laboratorial, faz referência a uma água ultra pura do tipo 1, a qual é fornecida apenas pelos equipamentos Miliquê. Então, esse sistema de Miliquê, esse equipamento de Miliquê, ele utiliza filtros, ozônio, luz ultravioleta e resinas de troca iônica. Essas foram algumas referências utilizadas na aula de hoje, que vocês podem estar utilizando nos estudos de vocês. Como informações importantes, assistam as videoaulas, leiam o material de apoio, participem dos fóruns de discussões e respondam à atividade avaliativa. O conteúdo da nossa próxima aula vai ser preparo de soluções. Então, no preparo de soluções, nós vamos justamente utilizar um desses tipos de água, no caso, a água destilada, que é a água mais utilizada no laboratório. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, nos grupos de WhatsApp e dos fóruns de discussões. Bons estudos e até a próxima aula!